Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Salve, salve galera do 0 e 1. Aqui quem vos fala é André Reis, arquiteto de soluções Microsoft, que nas horas vagas brinco de fazer comidinha e tenho o prazer de fazer parte da bancada do Global News do podcast Chá com Pimenta do meu brother Anderson Rodrigues. Especialmente todas as quintas-feiras temos um encontro marcado com as rapidinhas do Pimenta e especificamente na quinta-feira falamos um pouco de tecnologia. E no episódio de hoje, do Rapidinhas com Chá com Pimenta 0 e 1, eu vou me aproveitar da rapidinha Pega esta visão do meu brother Giovanni Zanforlin e vamos falar um pouco dos telemóveis. Ele muito bem fez uma apresentação do como o telemóvel hoje é imprescindível nas nossas atividades do dia a dia, até fez um paralelo falando que o telemóvel é a secretária da era moderna. Então, o que não seria mais justo e perfeito nós falarmos como escolhermos o nosso telemóvel. Vou dar aqui 7 dicas para que a gente tente fugir um pouco dessa sopa de letrinhas que nós temos no momento de escolher um telemóvel. Afinal de contas, o que nós menos utilizamos num telemóvel ultimamente é para se falar, não? Então, vamos lá. A começar dizendo que escolha de um telemóvel, nós temos centenas de opções hoje no mercado, desde telemóveis bem baratinhos, com poucas funcionalidades, e telemóveis bem caros, com muitas funcionalidades. Mas, fazendo algumas pesquisas rápidas na internet, basicamente, todos eles, a escolha se remete a alguns fatores. Dentre eles é o tamanho da ecrã, da tela, o sistema operacional, que muitas vezes pode vir somente escrito como SO, e alguns fatores como memória RAM, memória ROM, que eu vou tentar aqui explicar um pouco o que cada um dessas sopinhas de letras querem dizer. Bom, começando, a primeira dica e fundamental é o orçamento. Temos que sempre ter em mente o nosso orçamento. Por mais que desejemos ter aquele celular de última geração, temos que saber que ele tem que caber no nosso bolso. E muitas vezes esse celular de última geração faz a mesma coisa que muitos outros celulares de menores valores. Então, basicamente o mercado ele é dividido em celulares de alta gama, celulares de média gama e celulares de gama de entrada. O de gama de entrada são os mais simples, que devem estar em torno aí dos seus 200 euros, que seria em torno dos seus R$1.000 até R$1.000, R$1.200 no Brasil. Ou gama média, ou média gama, são celulares que vão até seus 500 euros, são celulares mais caros, que dá na casa dos seus R$3.000 no Brasil, e temos os celulares acima de 600 euros, que aí são os celulares que são acima de R$4.000 no Brasil. Parece muito dinheiro, mas nós temos aí a grande polêmica do mercado brasileiro, que é o novo iPhone, o iPhone 12, que chegou ao custo, a alta gama do iPhone chegou ao custo para os brasileiros de praticamente R$14.000. É muito dinheiro. Mas enfim, vamos voltar ao nosso tema. Então, diante dessas 3 gamas que nós temos, que nos balizam pelos preços, nós conseguimos definir qual é o tipo de produto que nós vamos buscar. Então, a primeira dica é: olhe o bolso. Cabendo no bolso, sem precisar vender um fígado, brincadeira à parte, é onde nós vamos olhar, e a partir disso nós conseguimos fazer várias pesquisas sobre eles. Se quiserem ter uma ideia sobre pesquisas na internet, ouça o nosso podcast sobre a Black Friday, que os mesmos sites que nós utilizamos para pesquisar preço, muitos deles nos dão opções de comparativos. Então é possível fazer comparação entre aparelhos, entre os smartphones, ok? Bom, a segunda dica é o sistema operacional, ou o SO. O SO, só fazendo um parênteses, muitas das dicas que nós vamos falar aqui servem também para notebooks.
ok? Porque hoje em dia nada mais, o nosso telemóvel, nosso smartphone nada mais é do que um mini notebook, um mini portátil. Então fique atento. Voltando, o SO, o sistema operacional. Se você ver em algum anúncio SO e à frente estiver escrito Android ou iPhone, isso significa que o sistema operacional desse smartphone é Android ou iPhone. Muito fazendo um paralelo com os nossos computadores, portáteis, seria o Windows ou o sistema operacional para quem usa Mac, o iOS, ok? Bom, basicamente o mercado hoje em dia ele é regido por dois grandes players, que é o Android e o sistema da Apple, que nós temos hoje exclusivamente o iPhone, que é o iOS. Então o sistema da Apple é o iOS e o sistema mais famoso é o Android. Depois disso, é importante dizer que, como o Android é uma plataforma mais aberta e é possível você desenvolver mais abertamente para esse sistema operacional, quase todos os celulares que hoje nós temos que não sejam iPhone utilizam Android. O que acontece é que cada fabricante tem a possibilidade de colocar uma skin, ou o que nós chamamos no termo técnico, uma UI, uma interface do usuário. Então, por exemplo, o mais famoso dele é o Android One UI da Samsung, ou o Oxygen OS da OnePlus, ou o MIUI da Xiaomi. Todos eles são Androids no fundo, é que cada um deles tem uma carinha diferente dado o desenvolvimento, dado a facilidade que é se customizar esse sistema operacional. E como eu falei anteriormente, iOS é exclusivo da Apple. Não há outro celular que possa utilizar o sistema operacional da Apple, ok? Bom, depois dessa segunda dica, nós temos a terceira dica, que é o processador do telemóvel. O processador do telemóvel nada mais é do que o coração do seu smartphone. Por norma, quanto mais poderoso for, maior será a longevidade do telemóvel a comprar. E principalmente o componente acaba ficando mais caro, sem dúvida nenhuma. Tem vários sinônimos para o processador a serem utilizados no mercado. Por exemplo, chipset, SoC. Todos eles querem dizer a mesma coisa, é o processador do seu telemóvel. Existem hoje diversos fabricantes de processadores, mas os mais famosos que nós destacamos aqui é a Qualcomm com os seus Snapdragon, a Apple, obviamente, com a série A Samsung com o Exynos ou a Huawei com o Kirin e a MediaTek com o Helios, entre outras linhas de fabricantes de processadores que existem no mercado. Todos esses processadores são processadores que estão contemplados em smartphones tanto de alta, média e baixa gama. Novamente abro uma exceção para o processador A da Apple, que é só alta gama. E é normal, por exemplo, a Samsung, que tem uma linha de smartphones muito grande, ela ter várias versões do seu processador. Então, quanto menor a gama, um processador mais baixo. Isso quer dizer o quê? Que você pode ter diferenças no tempo de processamento de um app. Ou, por exemplo, da mesma forma que acontece com os portáteis, com os nossos notebooks, você pode ter, o seu smartphone pode travar, ou não, ele pode acusar uma mensagem que não tem memória suficiente para abrir todos aqueles aplicativos que você gostaria de abrir, enfim. Então, o processador, que é o coração do seu telemóvel, é muito importante você olhar para ele. Ah, mas André, será que como é que eu vou saber se é um processador rápido ou não? O processador por si só não vai fazer diferença. Temos que olhar o conjunto também da memória RAM. Existem mais informações técnicas sobre processadores, que é a questão de quantos núcleos existem, mas isso são coisas muito técnicas e é para quem vai ser um heavy user, ou seja, vai ser aquele utilizador, aquele usuário de smartphone que usa praticamente todas as funções do seu smartphone. Bom, na sequência, como eu falei, o que
faz o conjunto com o processador é a memória RAM. A memória RAM nada mais é do que com o espaço que ele tem para processar. O processador, a memória RAM é usada pelo processador para que ele possa acessar e executar as diversas tarefas, aplicativos, fazer processamentos, ou às vezes quem usa para calculador, enfim. Com o tempo isso vem evoluindo muito, a tecnologia desses processadores. Atualmente já é um fator, por exemplo, de seleção para celulares Android, você não comprar celulares Android com memória RAM abaixo de 4 GB. Por quê? Porque muitos dos processadores com a memória, os aplicativos hoje não rodam. Então ele já tem a tecnologia para reconhecer qual é a sua especificação de celular. E provavelmente você pode ser aquele jogo ou pode ser algum outro aplicativo que não rode. Então sempre tem que ficar ligado nessa questão. No caso específico do Android, o princípio é de um pouquinho diferente. Hoje ele começa ali nas casas dos seus 12, 16 GB de memória RAM, porque ele é um celular mais alta gama, ele necessita de mais processamento. Ok? Então é importante ter isso logo de cabeça. Ok? Isso vale para o quê? Para você definir o seu processador, e a memória RAM é o que vai fazer o conjunto de velocidade do seu smartphone. Nós temos também a memória ROM, que é o armazenamento interno. A memória ROM nada mais é do que o nosso famoso storage. E aqui há uma grande diferença. Mais do que, não acredito eu, que 90% dos aparelhos que rodam Android tem aquela opção de você estender a memória com um micro SD. Aquele cartãozinho que às vezes parece o chip do celular, que já foi grande, hoje é bem pequeno. E hoje você encontra esses cartõezinhos com 1, 2, 4, 8, 16 GB, 32 GB, e você pode expandir a memória do seu smartphone com esse cartãozinho. Importante, esse cartãozinho só funciona, ou seja, só está disponível para aparelhos Android. Infelizmente, no caso da Apple, não é possível expandir a sua memória, ou seja, não é possível expandir o seu storage. E o que vai nesse storage? Porque eu preciso de um storage grande. Você precisa de um storage grande para guardar o quê? Arquivos, fotos, documentos, músicas. Então é aqui, por exemplo, quando você baixar a sua lista no Spotify, se você não tiver memória disponível, uma memória ROM, se você não tiver um storage, espaço suficiente, você não vai conseguir baixar aquela playlist, por exemplo. Ou, o que é muito comum, você tira muitas fotos e você também não vai conseguir guardar essas fotos que você utiliza. Para isso, nós temos também, além de a expansibilidade do micro SD para os Androids, há serviços cloud que também nos permite fazer armazenamento desses arquivos em cloud, não utilizando assim tanto espaço do storage. Mas essa parte do cloud, serviços de storage cloud, fica para um próximo 0 e 1, ok? Bom, continuando, nós temos a questão da bateria, pois muito bem. Bateria, ela é a medida da bateria é miliamperes por hora, ou a letrinha é mAh. Isso, por norma, a maior capacidade que você tem, quanto maior for a capacidade, melhor a autonomia. Então, assim, quanto maior os miliamperes de uma bateria do seu smartphone, maior a sua autonomia. Normalmente eu aconselhava que a sua bateria tenha o miliampere entre 3 e 4.500 miliamperes, então entre 3.000 e 4.500 amperes. Valores que variam de marca para marca, não, por exemplo, no caso da Apple, normalmente tem menos capacidade. Ele requer muito processamento, é um celular de alta gama.
muitas vezes a bateria não é tão longeva assim. Se você for um heavy user, fatalmente depois de umas 8, 10 horas você tenha que recarregar. A Xiaomi tem as baterias de maior capacidade. É um celular que tem uma duração muito melhor, uma bateria que tem uma segurança muito grande e ela tem nos comparativos, nos testes, um resultado bem satisfatório, chegando muitas vezes a ultrapassar as 14 horas por dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que imagine que você carregou o seu celular às 8 da manhã, às 9 você o pegou e foi para o seu trabalho. Você usou ele durante o dia com todos os aplicativos, tirou fotos, usou mídias sociais, enfim, fez todo o uso dele. Ao final do dia, ou seja, por volta das 9 horas da noite, você teria que carregar provavelmente se for um iPhone. No caso da Xiaomi, você iria carregar só às 11 ou talvez à meia-noite. Isso daria o quê? Praticamente um dia de bateria de utilização, certo? Pois bem, e o grande diferencial que nós temos aqui é as câmeras, os famosos MPs que nós temos nas câmeras, ou megapixels que nós temos nessas câmeras, né? Então, cada vez mais os smartphones vêm com aquela propaganda, não, porque nós temos uma câmera que tem a resolução de tantos megapixels, nós temos uma câmera adicional que para tirar o foco, uma câmera adicional que melhora a foto de mais longe, a foto mais perto. Pois bem, megapixel nada mais é do que a resolução do sensor fotográfico utilizado nos telemóveis atuais. É o suficiente para se pegar a imagem, detectar as imagens. A questão das câmeras são as câmeras que têm as lentes equipadas, então um conjunto dessas lentes é que fazem o foco e cada vez mais isso tem sido um grande diferencial. Mas atenção! A pergunta que tem que se fazer, dado todas as dicas que eu passei aqui, e lembrando a nossa primeira dica, que é a questão do orçamento, é se você é um fotógrafo profissional, se você vai realmente utilizar todos aqueles requisitos das câmeras que vem disponível, porque isso realmente vai aumentar aí o valor que você está colocando, desembolsando para um novo aparelho. Bom, e a última dica, não poderia ser, é o tamanho da tela, o tamanho do ecrã. A tela, na realidade, hoje ela tem várias informações. Você tem o tamanho, a resolução em pixel, o tipo de ecrã, se é AMOLED, IPS, TFT, taxa de atualização em Hertz, brilho em nits, proteção, se é vidro, se é o famoso Gorilla Glass e outros certificados que tem por trás disso. O padrão de resolução mais comum das ecrãs, para que a gente não se estenda mais tecnicamente, é o padrão Full HD+, que são 1800 pixels, 1080 pixels, ou o Quad HD+, que são 1440 pixels, que vem crescendo nos últimos tempos. E a taxa de atualização fica na casa dos seus 90 Hz. O que isso quer dizer? Quer dizer que já você tem uma definição muito boa, quase que real das informações que você vê no seu ecrã. Quem é mais antigo ou mais curtido como vinho, vai lembrar que tinha aqueles celulares mais monocromáticos, celulares de baixa resolução que você tirava foto e você não tinha muita visão de como estava. Aqui, como hoje praticamente os smartphones quase não tem botões, é todo touchscreen, então as resoluções hoje elas são muito boas. Não existe, praticamente os celulares de baixa gama já exibem uma definição muito bacana desses ecrãs e utilizam uma tecnologia, não é a top de linha, por exemplo, como a AMOLED, mas é uma tecnologia o suficientemente razoável para você navegar. Bom, gente, hoje eu me estendi um pouquinho mais porque o assunto vai longe, mas
Quero deixar aqui, espero que você tenha gostado. Nós podemos falar muito mais sobre telefones, tecnologia, smartphones, enfim, que vocês usem essas dicas para definir qual é o seu próximo smartphone. Afinal, o Natal está chegando, a Black Friday passou, mas as compras de Natal estão aí. Espero que tenham gostado desse 0 e 1 sobre dicas de smartphone. Ressalto que muitas dessas dicas valem para a seleção de um notebook. Sigam nas nossas redes sociais, Chá com Pimenta. Compartilhe, ouçam, mandem dicas, e se quiserem que nós falamos de outro assunto sobre tecnologia que acham interessante,